Aí, tipo assim, as crianças lá em casa Gente, mas dormem olha só, cedo. mas é porque, amor? Tu quer os cortes, né, amor? Pra postar lá. Não! Eu nem É porque tinha o conteúdo pensado dela nisso. é de marketing, então ela já quer corte Pensando já. Estrategicamente. Já que ninguém vai falar sobre, deixa eu falar, porque eu vou precisar desses cortes. Não, vida, mas o que eu ia dizer é que, tipo assim, eu quero comentar do meu trabalho com você, e é bom que você já vai se inserindo, entendeu? Aí só que, pô, tem momentos e momentos, né? Às vezes tu chega cansado e tal, as crianças lá, como eu disse, dormem cedo, tipo 6 horas, no máximo 7 horas elas estão dormindo. E aí a gente tem esse tempo pra nós, né? Ou diria pra nós três, eu, ela e o marketing digital, entendeu? Mano, porque seria um tempo de qualidade do casal que o marketing digital entra, irmão, e ele fala assim, eu tô aqui e se quiser vai ter que me aturar. Aí, tipo assim, os primeiros 10 minutos eu aguento, aí tem uma hora que eu tenho que dar uma travinha, né? Falar, pô, mochila, cara, a gente tá jantando. Aumenta o volume do... Não. É porque lá em casa a gente não tem televisão. E aí, tipo, não tem mesmo. Primeiro porque a gente não vê nada de atrativo nos canais Não, tem abertos. a televisão, mas a gente não liga. A gente não liga, não vê nada de atrativo. E segundo porque, uma coincidência isso, eu criei o hábito de não ver televisão. E quando a gente começou a namorar, eu descobri que ela também não via. Aí, pô, você junta um com o outro e fala assim, cara, não tem televisão, cara. Então assim, ela não tem hábito de ver e nem eu também. Gente, entendeu? nem Quando eu lembro quero de ver uma vez alguma que eu coisa vi. na tela, eu vejo no celular, tipo, como eu disse, podcast, eu vejo no celular. Então não tem. O máximo que a gente usa a televisão, a gente conecta o computador na televisão e bota filme, porque eu tenho algumas plataformas de streaming que eu sou assinante para ver filme infantil com a criança, com as crianças. Só, é assim que a gente usa a televisão. Só que às vezes na hora do jantar, que a gente quer aquele tempo de qualidade, a Vanessa quer falar de uma... Aí vem ele, mano. E ele senta assim no meio, irmão. Tô aqui e, cara, às vezes eu tenho que dar uma pesada nele assim, ó. Sai, irmão, sai que não tá dando. Eu quero só eu e minha mulher aqui falar sobre aleatoriedades. Sabe, que no final do dia, tu tá com o Lucas e, tipo, mano, eu quero falar sobre mas as coisas aleatórias, sabe, aqueles vídeos lá do velhinho... Aí a gente fica trocando ideia, porque ela é engraçada é o seguinte, a Vanessa tem um humor diferente do meu, vocês têm isso também? Tipo assim, o que não é engraçado do Sullivan é engraçado pra você, e às vezes tu vem empolgado pro Lucas, desculpa. O que é engraçado pro Lucas não é engraçado pra Sam, e o que é engraçado pra Sam não é. Aí tu vai empolgadão pra Sam mostrar um vídeo essa... Mano, isso acontece muito lá em casa, muito. Cara, mas é umas Eu tô bobeiradas. gargalhando. Aí eu falo, cara, a Vanessa tem que ver isso aqui, cara. Eu mando pra ela. Ontem aconteceu É que nem um isso. videozinho de um Ontem panda. aconteceu isso. Eu gargalhei primeiro, não aguentei. Falei, cara, ela precisa ver isso. Aí eu mostrei pra ela. Cara, sério, brincadeira, sem brincadeira. A Vanessa viu. E eu já tô rindo aqui do lado. Ela viu e no final ela... Aí virou e pegou o telefone dela. Eu falei, que isso? Isso acontece constantemente, cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, bate e volta, hein? Vanessa, quais são os seus maiores valores pessoais? Eita. Eu não gosto dessas perguntas, porque... É rápido. Pula. Meus valores... Tá, pula, que eu tava pensando tanta coisa. Mário, o que você sempre quis fazer? Não, mas eu não respondo, não? Não, pô, é outra. Calma aí. É outra. Deixa ele responder também. Aqui tu não tá entrevistando um, são então dois. não. O episódio é com dois. São dois. Mas esse negócio de... Mas e se ela sabe? Esse negócio da Bíblia de que é um só, é só em relação ao Espírito. No podcast são dois, amigão. Ela não sabe, eu sei. Não, mas calma aí, eu não tava nem preparada. Eu pensei que eram perguntas de tipo assim... Não, amor, ele falou, vida, é bate e volta. Falou, respondeu. Não, então corta aí. Vai, calma aí. Quais são os seus maiores valores pessoais? Fé, a minha fé é a primeira. Família e honra. Né? Nada que contraria a minha fé vem em primeiro lugar. Nada que vá contra a exposição e um suposto prejuízo à minha família, né? E nada que vá contra a minha honra, o meu caráter. Então são esses 3 valores que eu carrego. Qual o seu maior arrependimento? Cara, se eu for responder, ele vai... Bate pronto, amor. Responde. Mas tem que ser rápido. Meu maior arrependimento não ter empreendido antes. Tipo assim. Boa.
Gostei. Boa, boa. Mário, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? A minha... sanguíneo pra colérico. Eu queria ser um cara mais prático, eminentemente prático. Inclusive é uma coisa que eu admiro muito na Vanessa, que eu gostaria de ter essa característica. Eu queria ser prático. Legal. Vanessa, se você só tivesse mais uma semana de vida, o que você faria? Eu ia chorar. Ai, não, ó, já quero até chorar. Mário, se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de fazer? Cara, se dinheiro não fosse um problema, eu viajaria mais. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria mais. Tanto com as crianças, quanto só eu e Vanessa para ter aquele momento de qualidade do casal. Eu viajaria mais. Legal. Vanessa, como o seu melhor amigo ou melhor amiga descreveria você? Chata. Que o meu melhor amigo dele. Já olhou aqui, ó? Essa é chata. Você concorda, melhor amigo? É porque vão pensar e estão pensando. Quando eu faço pra um, eu penso, entendeu? Ele quer pegar a gente de surpresa. Agora que eu captei, ele quer me pegar de surpresa. Não, então, é que nem a primeira pergunta pra mim. Não deu nem pra... Senão vocês vão pensar, ele falou fé, eu vou falar fé também. Já puxa alguma coisa. Então. Entendeu? Até porque se eu tivesse entendido a pergunta mesmo, eu não teria respondido do jeito que o Mário respondeu. Que bom. Mário, Vai ser um corte isso, né? qual o seu maior medo? Meu maior medo é de perder minha família, minha mulher e meus filhos. Essa é uma neurose que eu carrego todos os dias. Eu tenho esse medo de perder a minha mulher e meus filhos. Talvez seja o único medo que eu tenho. Eu não tenho medo nem de morrer, mas eu tenho medo de perder a minha esposa e meus filhos. Esse é um medo que eu tenho. Nossa, até... Nossa. Vanessa, qual a maior dificuldade pela qual você já passou? Porra. Cara... Aquela de morar sozinho, trabalhar no final de semana pra poder ter alguma coisa. Cara, eu acho que foi quando eu trabalhava na CLT e eu morava sozinha. Caraca, vida, até me emocionei. E essa parte também, porque eu sempre morei sozinha, assim, desde os 18. E aí, eu sempre fui sozinha, né? Eu trabalhava, eu estudava, só que assim, minha mãe morava em outro bairro, tipo, era assim, relativamente perto, mas eu não tinha ninguém. Se, por exemplo, se faltasse alguma coisa, eu que ia ter que dar o meu jeito. E aí teve um período que o meu salário só dava pra eu pagar a faculdade, pagar o aluguel, assim, água e luz. Aquelas coisas básicas. E eu não tinha não sobrava nada, 10 centavos. Para um momento de lazer um lanche. E aí uma amiga falou que a tia dela tinha um trailer numa praça lá perto de casa. Trailer food. Que precisava de alguém para trabalhar dia de sexta-feira. Era R$80 na época, isso era 2015, por aí, 2015, 2016. E aí eu falei assim, cara, eu vou. Aí eu saía do trabalho na sexta, eu não tinha aula na faculdade, ia pra esse como é o nome? Pra esse trailer, ficava trabalhando lá até meia-noite, 1h, e depois, aí final de semana, às vezes, eu tinha uma tia que tinha um bar, às vezes eu também ia, mas assim, eu acho que foi esse momento e assim, logo depois... o único dinheiro que você tinha pra fazer porque qualquer coisa. Assim, se ela quisesse comer no McDonald's... Era, não tinha exatamente. Esse dinheiro. Ela teve que trabalhar pra... aí tipo assim, por exemplo, aí eu passava a semana inteira com aqueles R$80. Até a próxima sexta-feira, que ela ia trabalhar e ganhar mais 80. E assim, e hoje, na época, né, você só vai vivendo. E hoje também,
eu percebo o quanto eu era sozinha, assim, em questões de perigo que eu passei. Porque, por exemplo, eu voltava pra casa às vezes sozinha, na época de faculdade. Tipo assim, eu também voltava sozinha, eu não tinha ninguém. Se acontecesse alguma coisa comigo, ninguém ia saber, entendeu? Minha mãe que me ligava pra saber se eu tinha chegado em casa, mas assim... Mas no resto era eu sozinha mesmo. E aí, hoje, casada, com a proteção que o marido me dá, você percebe, assim, né? O quão vulnerável você estava naquela situação. Então, eu acho que esse foi o momento, assim, mais complicado mesmo. E engrandeceu, né? Agora você... Não, sim. Eu acho que, assim, todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas servem para que a gente evolua e cresça. Por exemplo... esse foi o primeiro momento, o mais difícil, e depois teve um difícil também, que foi na época que... Foi assim que foi quando eu fiquei grávida do João, assim, no aspecto de trabalho, né? Porque quando foi pra eu voltar a trabalhar, foi muito difícil, porque a gente não tinha ninguém, era só eu e o Mário. Eu trabalhava de domingo a domingo, só folgava um domingo no mês. E assim, todo final de semana a gente ia procurar alguma pessoa para poder ficar com o João. Era muito difícil mesmo. Mas muito do que eu aprendi durante aquele tempo que eu fui gerente de loja são coisas que hoje eu consigo aplicar no meu negócio e no negócio dos meus clientes. Então eu acho que nada é em vão, sabe? Mari, qual hábito melhoraria a sua vida? Qual hábito melhoraria a minha vida? Cara, eu acredito que a pontualidade. Se tivesse o hábito de ser pontual em tudo, melhoraria. Cara, eu sou muito marcha lenta para as coisas. Então, tipo assim, tá combinado uma coisa, é sempre uns minutinhos de atraso para tudo. Para cortar o cabelo no barbeiro, se eu marcar alguma coisa com a Vanessa... Mas hoje chegou em ponto, pô. Hoje chegou até antecipado. Porque tava com a Vanessa. Então, eu ia falar que é raridade, né? Eu ia falar que é raridade. Porque às vezes, em alguns momentos, eu me paro refletindo sobre isso e falo, caraca, cara, eu preciso ser pontual. E é uma coisa que fica martelando na minha cabeça. Às vezes eu me sinto mal com isso, com essa questão de atraso. Atraso para várias coisas. Compromissos sociais, profissionais e tal, né? E eu fico, cara, é isso, é a pontualidade. Eu acho que talvez se você fosse mais prático, porque às vezes é porque tu demora demais pra fazer. Eu sou muito teórico, né? As coisas, entendeu? Vanessa, quais os maiores desafios que você acredita que terá a próxima geração? A próxima geração vai ser em questão de inteligência mesmo. As crianças hoje em dia, elas não são tão expostas a crescimento intelectual, sabe? Eu acho que com o avanço da tecnologia, todo mundo é muito apresentado antes, né, para tela, tudo envolve mais praticidade, e não que isso favorece, né? Até meio contraditório eu trabalhar com internet, com tecnologia e dizer que isso vai piorar. Mas eu acho que como as crianças elas não são estimuladas a se movimentar, se mexer, eu acho que talvez também essa questão de nós, essa geração que tem agora, tá mais preocupada em crescimento profissional e ela acabar deixando a questão dos filhos para depois, faz com que você se torne, às vezes, um pai muito protetivo. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Às vezes, a questão também de você ter um único filho, eu acho que influencia, porque, assim, toda a atenção voltada para a criança. E aí, ela tem isso em casa, quando ela vai para outros locais, tipo escola, passeios, ela percebe que não é assim, ela não é o centro de tudo, né? E eu acho que isso acaba gerando algumas deficiências, assim, não de, né? Mas acaba fazendo, desestimulando o crescimento dela intelectual. Filho único sempre tem um prejuízo. Você tem irmão, não sei se você é filha única. Eu também tenho e a Vanessa também tem. Nós todos temos aqui.
Eu percebo que filho único sempre tem prejuízo, porque ele é o centro da casa. Quando a gente tem irmão, a gente tem que aprender a dividir, a ceder, né, a tolerar. Isso forma caráter. Isso forma caráter. Quando você vai lá fora, pô, você se dá muito melhor. Entendeu? Nem tudo gira em torno de você. Né? Então, inevitavelmente, um filho único tem esses demandas. Agora você fala assim, todo filho único vai ser... Não, porque quando você prepara, o casal prepara o filho único para isso, porque o casal tem o discernimento de enxergar essa situação, olha, nós só temos ele, vamos preparar ele cognitiva e psicologicamente para que ele não se ache o centro das atenções, né? E aí o casal começa a trabalhar a educação e a formação do caráter do filho assim, show, ele é filho único, mas vai conseguir. Mas em comparação àqueles que têm irmãos, ainda assim há aquela disparidade, que é natural. Você cresce tendo que dividir espaço, tempo, biscoito, isso aqui, uma série de coisas. Atenção dos pais e tal. Então, assim, ainda que os pais, e eu vejo que muito casal que tem filho único tem esse discernimento, essa sabedoria de conseguir educar e formar o filho para que ele não se ache o centro das atenções, em comparação às famílias que têm mais filhos, há uma facilidade maior nas crianças nesses aspectos sociais, né, da formação da personalidade e do caráter. Tem até uma mulher que eu sigo, ela se chama Adriana Abreu, ela fala muito de temperamento infantil e fala sobre educação dos filhos também. Ela fala que quando você tem um filho único, você tem que se atentar a algumas coisas que você faz ali no dia a dia da criação. Uma vez ela estava falando de um vídeo, por exemplo, quando você tem filho único, a tendência é que a primeira vez que ele te chame, você vai atender. Porque você só tem ele e assim, é natural mesmo. Pô, teu filho tá te chamando, você não vai? Só que aí ela tava dando algumas dicas de como você... Pra você não atender, né? Pra você não atender logo de pronto, por quê? Ela vai criar na cabeça dela que assim, a hora que ela quiser, vai ter alguém disponível. E na vida não é assim. Não é na hora que ela quer, quando ela chama, entendeu? É o que o Lucas falou, né? Chega lá fora, choque de realidade. É um choque, né, de né? realidade muito grande, sabe? Diferente. Mário, qual a primeira coisa que você nota numa pessoa? Cara, a primeira coisa que eu noto numa pessoa é a cordialidade dela. Se ela é uma pessoa simpática, empática, cordial, né? Se ela trata bem, né? E como eu falei, né? Eu sou sanguíneo, então eu costumo criar vínculo, né? Então a pessoa chegou, ela é simpática, ela é empática, ela tem um tratamento caloroso e tal, que eu sou assim com as pessoas, né? Então faz toda a diferença para mim. Então a cordialidade dela no tratamento com as pessoas é a primeira coisa que eu reparo. Conheci você agora, como é que tu vai me tratar? Como é que tu tá tratando o outro ali? Como é que tu tá tratando o teu funcionário? É a primeira coisa que eu observo. Boa. Vanessa, qual o seu talento secreto? Vai ser mais secreto aqui, mas eu quero ser o talento secreto. Eu sou até riu. Rapaz, uma pergunta dessa pra uma mulher casada é coisa séria, hein, pai? Uma pergunta dessa pra uma mulher casada é seríssima. Tá com o marido aqui, aí tá tranquilo. Pô. Maiores de 18, tá? Tem crianças assistindo aqui na tela, por favor. O meu talento secreto. Ou talvez seja um talento que o seu público não conhece, né? A sua audiência, os seus clientes não conhecem. Não, talvez tipo assim, um hobby que você faz que as pessoas não sabem que você tem. Ou uma característica sua que as pessoas... Não, eu acho que um talento secreto que eu tenho é conseguir do meu jeito as coisas que eu quero do Mário. Persuasão. Eu vou devagarzinho, vai, fala, amor, não consigo tudo que eu quero? Né? Mário, que espiritualidade pra você? Espiritualidade pra mim é a minha fé. Eu sou cristão, sou católico
É engraçado que tá se vulgarizando muito isso, né? Tem um movimento europeu lá que o importante é você, aí tu, sabe, é você ter uma espiritualidade, né? Então assim, a nossa civilização ocidental aqui do lado de cá, né? Ela foi construída com bases cristãs, né? Em meio a base cristã formou a nossa sociedade, né? E formou também uma parte da Europa, pelo menos aqui o leste europeu formou. E aí hoje, né, por causa de movimentos globalistas, etc e tal, tá se surgindo, repercutindo uma coisa de espiritualidade, vamos meditar, vamos ficar zen e tal, não sei o quê. E espiritualidade pra mim, cara, nada é Deus. Deus, quando eu falo a Trindade Santa, né, que é a minha fé, é o Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo, é a fé que eu congrego, né, que eu sou católico, cristão, né, então eu não relativizo, é até a palavra melhor, as pessoas estão relativizando espiritualidade, né, não existe uma espiritualidade sem Deus, Ele é o Criador de tudo, né, tudo vem dele, Ele nos sustenta no ser, Ele é, nós não, né. Então assim, não existe espiritualidade tipo, vamos meditar aqui pra gente ficar bem e tal, não sei o que, não. Em paz. Em paz e tal, pra gente viver em harmonia com o mundo, com a natureza. Isso está se formando, eu tenho estudado um pouco sobre isso, principalmente na Europa. Pegar na França, etc e tal. E existe isso. Eu respeito todo mundo, cada um tem a sua fé que quiser e tal. Só que o que acontece é que isso não tem base fundamental e sólida de nada. As pessoas estão, sabe, perdendo tempo com essa história de relativizar uma espiritualidade. O que existe é Deus. É Deus que criou o mundo, sabe? É Deus que nos criou. É Deus que nos salvou na cruz. O que existe é isso. O que existe é isso. Não existe essa espiritualidade de... porque o que acontece? O movimento globalista, o que ele quer é o seguinte... A gente consegue, eles acreditam que o mundo consegue viver em paz, plenamente em paz, em harmonia com tudo, com a natureza, entre os seres humanos, com os seres animais, né, com as criaturas, sem Deus. Não, deixa Deus de lado aqui que a gente se resolve aqui. A gente vai conseguir, a gente vai chegar na paz suprema. A gente sabe de onde isso vem e para onde isso vai. De quem é a obra disso, né? A gente sabe. O problema é que tem muita gente sendo levada a isso. Você pega muita gente que está perdido no caminho, vem, paz suprema, eu quero viver em paz, não é assim, né? Existe uma cruz, né? Teve um preço que foi pago, né? Então assim, a paz que Deus dá não é essa paz do mundo aqui, né? Então, e a humanidade está caminhando para isso. O cara tá preocupado só com a paz dele ali, tipo, de não ser incomodado, a paz física, né, e tal, não sei o que, sei lá, uma paz supostamente psicológica. E não foi isso que foi prometido, né? Então, espiritualidade para mim é isso, é a minha fé, a fé que eu carrego, que eu congrego. Boa, perfeito. Vanessa, cara, qual ele a sua todo... maior conquista até hoje? Minha família. Mário, quando você se for, como você gostaria de ser lembrado? Difícil, mas assim, estou construindo isso. É difícil, eu tenho muitos defeitos e eu posso ir amanhã, né, brother? Então assim, foi um start, a verdade é essa. Eu tive um start na minha vida. A Vanessa foi o grande precursor disso, né? A partir da Vanessa, eu comecei a ser um novo homem. Aquilo que seriam, olha só como é que é as coisas de Deus. Aquilo que pra mim era um muro desmoronando, toda a minha casa desabando, foi a maior bênção que eu tive na vida. Eu e Vanessa, a gente se conheceu, ficou, cada um seguiu o seu caminho e 3 meses depois, a Vanessa me manda uma mensagem dizendo: estou grávida de você, eu já tinha um Miguel. Eu não tinha dinheiro. Sabe quanto eu tinha pra passar um mês? Eu pagava minhas contas todas, pagava a pensão do Miguel e tinha, sei lá, 500 reais para passar o mês. Tipo, pô, que é isso? Você que sabe o que é isso.
sabe? Aí eu falei assim, cara, acabou a minha vida. E eu falei isso pra ela, eu falei, cara, não faz isso, você vai destruir minha vida. Eu falei isso pra ela. E aí, cara, desculpa eu estar contando essa história aqui no meio da pergunta, mas é porque é boa, é interessante e serve isso, serve. Quando eu seguia o Ítalo Marcílio, não sei se vocês já ouviram falar, e quando ela me deu a notícia, a gente começou a conversar, a gente se encontrou para falar sobre essa questão, e nesse encontro foi assim, parece que foi coisa de Deus. A gente ficou, no dia seguinte eu pedi ela em namoro, e as coisas assim, parece que só progrediram, só deu certo. Mas tem um porém que é muito interessante essa história. Quando eu comecei a namorar a Vanessa e eu a pedi em namoro, eu não tinha sentimento nenhum por ela. Ela sabe dessa história já e é muito interessante. E aí, eu namorando com ela grávida, e eu às vezes ficava assim, cara, não sinto nada por essa mina, o que eu tô fazendo da minha vida, cara, o que eu tô fazendo? Às vezes eu não tinha vontade de fazer um carinho nela. E eu ficava aquilo martelando. Aí eu seguia o Ícaro de Carvalho. Ele fez uma caixinha de perguntas. E eu mandei pra ele assim, eu tenho um filho, conheci uma menina e engravidei minha ficante. Estamos namorando. Não tenho sentimento nenhum por ela. Aí botei tipo assim, eu não botei, mas quis dizer, tipo, o que eu faço da minha vida? Pô, o cara me esculachou, mano. Mas me esculachou assim, pensa... Dá uma abrir a cabeça. Pensa numa humilhação, Sam. Mas ele me humilhou, Cara, eu não lembro da resposta, porque a minha memória é péssima, mas eu vou lembrar, assim, o contexto da resposta. Foi assim, parabéns, pô. Você já engravidou uma mulher, largou ela, agora você engravidou outra, também não quer ficar com ela. Daqui a pouco você vai engravidar outra novinha e você vai. Parabéns. O seu avô... olha só como o seu avô veio lá de Portugal, fugido da guerra com a sua avó e os filhos no braço. Você acha que ele queria aquilo? Sair da terra dele? Você acha que era mil maravilhas vir pra cá pro Brasil? E no final você tá aí, daqui a pouco você engravidou outra novinha, com a pele esticadinha, e vai seguir sua vida, né? Parabéns. Se eu fosse seu pai, eu teria vergonha do homem que você se formou. Essa foi a última frase dele. Caralho, aquilo... Eu fiquei uns 3 meses relendo aquela mensagem. 3 meses. Fala, cara, que merda eu sou. Cara, eu realmente sou um merda mesmo. E o pior, o meu avô era português e veio fugido da guerra com a minha avó e minhas 2 tias mais velhas de Portugal para o Brasil. Agora eu pergunto, como é que esse cara sabia disso? Como é que ele sabia disso, mano? Eu não sei. Esse cara não me conhece. Eu falei assim, cara, eu sou muito merda. Sou muito, muito ruim. E esse foi o start. Esse cara mudou a minha vida. Eu falei, não. E aí, pra tu ver como é que as coisas de Deus são, cara, a Vanessa é uma mulher impecável. E como a mulher, ela é impecável, mano, ela conseguiu gerar uma paixão em mim absurda. Absurdo. Hoje eu sou completamente apaixonado por ela. Beira a doença. Eu não consigo me imaginar sem ela. Vocês viram quando é relativo ao medo que eu tenho na vida, né? Então, assim, hoje eu sou um cara extremamente feliz, realizado, completo com o que a chegada dessa mulher e os filhos que ela me deu me trouxe. Mas só que teve esse start, essa circunstância. Cara, eu fiquei uns 3 meses relendo essa mensagem, até que eu falei assim, cara, eu não posso morrer esse merda. Eu preciso mudar a minha vida. E aí foi. E eu fui consertando as coisas que estavam erradas, sabe? Tipo assim, cara, isso aqui não pode. Isso aqui tá errado. E à medida que eu fui consertando, eu continuei acompanhando o Ícaro de Carvalho
E ele continuou me dando outros insights, outros ensinamentos através de respostas de outras pessoas para a minha vida pessoal. E aí foi agregando. Isso foi formando, né, um homem que não existia, né? Então, assim, você perguntou assim, no dia da sua morte ou na sua morte, como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um pai de família, honrado, honesto, que dentro das minhas falhas eu pude fazer o melhor pelos meus filhos e pela minha esposa e ajudar algumas pessoas. É isso que eu quero ser lembrado. Nada mais que isso. Eu não quero ter fama, eu não quero ser ovacionado, eu só quero ser um homem íntegro, que pude dar uma boa vida à minha esposa, pude formar da melhor forma os meus filhos dentro da fé que a gente carrega, e que no final, tanto eu quanto a minha esposa e os meus filhos, todos nos encontremos no reino de Deus. É só isso, a salvação das nossas almas. Nossa, amor, não vai ser mais choro pra podcast. Não vai ser mais forte, agora vai ser. Não, Não, é porque, cara, não é chorar. interessante essa história? Cara, até hoje eu me pergunto como é que esse cara soube disso. Não, mas a nossa história Eu tem fiquei muita... 3 meses relendo a mensagem e falei, cara, não é possível. Mudou a minha vida, ele mudou a minha vida. Vanessa, qual o lugar que você gostaria de ir e nunca foi? Lugar... Eu queria... Bom, onde foi mesmo que eu falei que eu queria ir? Maragogi. Não. Eita, sonho pequeno. Não, porque a gente conversou, ela chegou a ver pacote promocional em site, não sei o quê. CVC ligando. Aí, qual lugar? Não, amor, foi algum que foi fora. A pousada. Jacolé é sensacional, cara. Aí, matou. Cara, muito boa. Amor, pô, sonho pequeno, danado. Eu sei lá, pô. Agora, Maldiva. Não, o lugar que eu queria ir é Estados Unidos. Boa. Mário, se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo, onde seria? São Cristóvão. Cadê? Olha, eu vou te falar. Cadê? Passa aí eu comer um bolinho de bacalhau. Não, se eu pudesse morar em qualquer lugar do mundo, eu nunca tive pretensão em morar fora do país. Mas um lugar que eu já olhei assim e falei, muitas boas referências em vários aspectos, econômico, profissional e de aspecto civilizacional. A sociedade é muito educada, é desenvolvida, é evoluída. Seria em Florianópolis. Eu moraria em Florianópolis. Vanessa, se você pudesse começar a vida de novo, o que você faria diferente? Se eu pudesse começar a vida de novo, o que eu faria diferente? Cara, acho que eu não mudaria nada, não. Não mudaria nada. Boa. Aqui a autoestima lá no talo. Fiz tudo certo, irmão. Pá! Irmão, me arrependi nada. Não, cara, é porque assim, Mira, ele perguntou no sentido, tipo assim, o que você faria diferente? O que você talvez se arrependa que você mudaria? Algo desse tipo. Não, sim. Tipo, não sei, não, tranquilo, nada. Eu pensei, pensei legal aqui. É isso que ele tá perguntando? Nada. Não, é porque assim, a única coisa que de fato, assim, seria de relevante que eu mudaria seria a questão do empreendedorismo. Hoje, olhando pra minha vida, seria a única questão, porque eu nunca fiz nada assim tão absurdo, entendeu? Então, e eu já tinha respondido empreendedorismo antes, aí eu iria responder agora. Boa. Mário, quem é seu personagem histórico favorito? Chaves. Você gosta de Chaves? Personagem assim de... Personagem. Não, eu gosto de Chaves. Você gosta sim, Eu que de gosto vez de em quando você fala. Eu gosto de Chaves, eu adoro as coisas idiotas de ser. Então. Pô, cara, que pergunta. A história é qualquer um.
Tipo, Napoleão Bonaparte. Ah, sim, nesse aspecto também. Cara, um personagem histórico. Pula. Pula. Vanessa, se você fosse fazer uma viagem longa, o que não poderia faltar na sua bagagem? Não, mano, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, mano. Um item, Pô. Não, um item. Um item. Um item. Tudo Um é- vestido. Tá. Mário, Poderia ter falado do celular. Ou- se você pudesse conversar com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, com quem seria? Cara, essa pergunta é assim. Eu penso muito que essa pergunta ela remete a fases, né? Aí. Porque o homem, ele vai amadurecendo. E aí, à medida que ele vai amadurecendo, essa é a pessoa que eu preciso pro próximo meu nível de amadurecimento. Falo geral, não tô falando de profissional, tô falando como ser humano, né? E aí, cara, se eu pudesse conversar com qualquer pessoa no mundo, a pessoa que eu gostaria de conversar hoje, bater um papo assim de 1 hora ou mais, era o Ícaro de Carvalho. Boa. Vanessa, qual foi o seu professor favorito e por quê? Cara, meu professor favorito... eu posso dizer que o Ícaro de Carvalho, porque foi através dele. Ele, na verdade, com toda a metodologia dele, com tudo que ele faz e da maneira que ele põe as coisas, ele me mostrou que era possível. Eu nunca tinha pensado em empreender antes na vida. Nunca tinha passado. Eu sempre gostei de estabilidade, eu sempre gostei de previsibilidade, e no empreendedorismo você não tem. Você até pode, né, ter um plano de ação, mas você sabe que algumas coisas podem acontecer e você, infelizmente, não vai conseguir chegar. E aí ele me mostrou que era possível, entendeu? E através dos ensinamentos dele, muita coisa do que eu sei hoje, eu aprendi com ele e através da escola que ele tem. Então, eu acho que um professor assim que marcou muito foi ele, mesmo daqui a uns anos. Vanessa, o que mais diverte você? Gastar. Cara, quer me deixar feliz é gastar. E assim, às vezes não é nem coisa pra mim. Ou gastar? Não, Investimento é gastar mesmo. é gastar. Vambora. Não, mas tem uma particularidade. Geralmente não é nem pra mim. São coisas assim, pras crianças, pra ele, entendeu? Não, gastar. É gastar. Mas sempre tem uma coisa que precisa mesmo, que é investimento. Ali um pouquinho, no finalzinho. No finalzinho. A justificativa pra amenizar a coisa. Entendi. Mário, qual a melhor forma de passar uma tarde chuvosa? Lembrando que tem aqui menores assistindo. Cara, uma tarde chuvosa eu passaria vendo filme com as crianças e a Vanessa. Boa. Vanessa, o que tira você do sério? A demora do Mário em fazer as coisas. Amor, tu tem que pensar o seguinte, isso é... Como é que a gente fala dentro da igreja, da fé? Isso é... Deus botou de propósito para que você desenvolva a virtude da mansidão, da paciência. Mas isso me irrita muito. Então, mas aí tu tem que trabalhar isso, aí não é um problema. Cara, teu, pra é um ele problema calçar seu. o tênis, é uns 10 minutos pra ele calçar. É um problema E não é seu. assim, não é 10 minutos pra ele pegar a meia, pra ele pegar não, é 10 minutos depois que ele pegou tudo e sentou. Aí ele senta, aí ele abaixa, aí ele olha pro lado, aí ele fica pensando. E nisso tá as crianças. As crianças lá fazendo várias besteiras com o tênis, pegando, jogando pro alto, tirando o cadastro, e ele tá lá. E é um tênis na mão ainda.
Aí, que é sempre assim. Vai treinando, vai trabalhando, desenvolvendo a mansidão, a paciência. Mari, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da sua vida? Quando me conheceu. Tô brincando. Pô, cara, O momento, não foi? Hoje. Um dos momentos. Mas foi O legal. mais. Cara, assim, tem... Cara, depois que você tem vários filhos, você já não pode falar que... Né? Que foi só o nascimento Do A, do B, do C, né? Então, hoje eu não tenho mais o momento mais feliz da minha vida. Porque, por exemplo, junto com o nascimento dos meus filhos, o meu casamento na igreja, né? A gente casou na catedral, ali no centro da cidade, né? Então, assim, foram os 4 momentos mais felizes da minha vida. Foram o nascimento dos meus filhos e o meu casamento na igreja, né? Não o civil, que a gente já era casado no civil antes, mas o meu casamento na igreja. Dentro desses 4, não tenho como eu pegar um deles e dizer para você, esse foi o momento mais feliz. Eles estão equiparados em igualdade. Então, são esses os 4 momentos mais felizes da minha vida. Legal. Última pergunta, por 2. É uma só? Uma só pergunta. Qual a definição de sucesso para vocês? Família estruturada e dinheiro na conta. E também a salvação. A salvação das nossas almas. Só isso. Boa. Estivemos aqui com Vanessa Amaral, Mário Fernandes. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço aí que venha mais outras. Obrigada pelo convite, eu entrei de intrusa, né? Obrigado, irmão. Muito obrigado aí pelo convite. Deixa aí os arrobas, deixa os contatos. Espero que todos tenham gostado e se divertido com a gente. O meu Instagram é @VanessaKAmaral e o do Mário. O meu é fechado, gente. Só serve pra mim, não é Vocês- profissional. Então segue o da Vanessa, @VanessaKAmaral. Eu ainda não trabalho com Instagram, nada, então é só pra amigos mesmo que eu tenho redes sociais. Boa. Estivemos aqui com patrocínio de Salão Samaranda. Mas obrigado por terem vindo mais uma vez e fechamos. Obrigado, Valeu. irmão. Muito obrigado. Eu queria que a Samara tivesse a